Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal da PMP. A nossa convidada hoje é a doutora Fátima Vaqueiro Laser, Procuradora de Justiça do Ministério Público. Doutora, obrigada por ter vindo aqui na PMP. É um prazer estar aqui com você. A senhora ingressou na carreira em 1985. A senhora sempre foi associada da PMP? Sim, desde o início. Como é que foi essa experiência ao lado dos colegas da classe? Qual o papel da PMP na carreira do promotor de justiça? Além dos serviços que a Associação Paulista do Ministério Público oferece para todos os associados, tanto em relação à questão médica, como o apoio em situações em que o colega necessita que a entidade de classe esteja junto, mesmo porque no exercício da profissão, às vezes, acontecem situações em que há necessidade da associação estar ao lado, até mesmo, vamos dizer assim, de ameaças ou de casos complicados que a associação está sempre ao nosso lado, nos dando o suporte necessário. Bom, voltando um pouco em 85, promotora de justiça, substituta, tem algum caso que marcou muito a carreira, o início da carreira da senhora? Tem sim. Quando eu ingressei, eu fui designada, inicialmente, para atuar como promotora de justiça do consumidor, que não existia essa função na realidade, junto ao PROCON. O nosso gabinete era dentro do PROCON e todas as situações em que não se solucionavam os conflitos junto ao PROCON, eles remetiam para nós. Então, nós tínhamos a tarefa de tentar resolver aquelas questões. Como não existia ainda o Código de Defesa do Consumidor, nós nos servimos da Lei contra a Economia Popular e de outros institutos, para tentar solucionar aquilo que se apresentava diante de nós. E eu tive uma situação naquela época, bastante interessante, porque enviamos intimações, para o fornecedor que não queria, por exemplo, entregar um produto. Quando havia possibilidade de fazer um acordo, nós redigíamos um termo e esse termo ele se convertia em título executivo extrajudicial. E se houvesse o descumprimento, a parte poderia executar esse título para obter aquilo que lhe era devido. Mas foi uma experiência interessante porque a gente, com os poucos institutos disponíveis, a gente conseguia muito resultado para atender as pessoas que ali chegavam no PROCON. Mais para frente também teve um outro caso bastante relevante que a senhora cuidou, Tive um caso muito importante, que quando eu era promotora de justiça na cidade de Santo André. Na época me procurou uma pessoa que adquiriu um imóvel, na verdade uma casa, dentro de um condomínio horizontal. E a empresa construtora, no caso a San Marino, na época ela pegou o dinheiro de todos os consumidores daquele empreendimento e não efetuou a obra, não construiu o condomínio. Depois, nós iniciamos uma ação para que eles ou construíssem ou devolvessem o dinheiro. Depois, como eu era promotora na área civil, encaminhei toda a documentação também para o promotor criminal, que entrou com uma ação contra eles. E depois eu soube que, em seguida, esse grupo, eles atuaram na cidade de São Paulo. Eles lançaram 12 empreendimentos imobiliários, construção de apartamentos, e agiram da mesma forma. Eles arrecadavam as prestações dos consumidores e não construíam a obra. Eu soube que depois eles foram condenados criminalmente e tentaram fugir do país, mas eles tinham essa prática, de lançar o empreendimento,
pegar o dinheiro das pessoas e fugir, não fazer nada. Foi um caso, mas o início mesmo da ação contra esse grupo chamado São Marino começou lá em Santo André. Doutora, para finalizar, uma mensagem para a PMP nos 80 anos. Eu quero agradecer a diretoria da Associação Paulista do Ministério Público, não somente a atual, mas todas que por aqui estiveram, porque sempre diante de situações em que havíamos a necessidade de ter um apoio, suporte, eles sempre estiveram ao nosso lado, prestando os serviços devidos em vários setores, não só os serviços médicos, mas de apoio em tudo que havia necessidade. E desejo que daqui para frente também todos aqueles que ainda não se filiaram, né, à Associação Paulista do Ministério Público, que ingressem como associados, porque com certeza vão poder desfrutar de tudo aquilo que a Associação Paulista oferece, e desejo que por mais 80 anos, né, eles possam estar aqui atuando, né, junto a todos os colegas associados.